Veremos agora o artigo 131 do Código Penal, que diz o seguinte: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Então vocês reparam que nesse artigo a pessoa vai praticar com o fim de transmitir. Então, quer dizer, ele não precisa transmitir. Estamos diante de um crime formal. Só de ele praticar com essa finalidade, o crime dele já se consumou. É irrelevante aqui também que essa doença seja incurável, mas precisa ser contagiosa. Repara que nesse artigo aqui se trata de uma doença contagiosa. Porque quando nós vimos lá o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, nós tratamos de enfermidade incurável. Já aqui não. Já aqui já é uma moléstia grave, mas é uma moléstia, tem que ser uma moléstia contagiosa. Repara que este crime aqui, ele é totalmente diferente do crime do artigo anterior. Porque aqui estamos diante de um crime de forma livre. Quer dizer, a forma que a pessoa escolher para transmitir essa doença. Tanto pode ser por ato sexual ou por meio de seringa, tá? Coisa desse tipo, qualquer forma que ele entender para fazer essa transmissão. Que lá no artigo 130 nós vimos que é um crime de forma vinculada. Lá tem que ser através de ato sexual ou qualquer ato libidinoso. E lá tem que ser uma doença venérea. Aqui não, aqui estamos diante de a pessoa transmitir uma moléstia grave e uma moléstia contagiosa. Podemos citar como exemplo a febre amarela, tuberculose, lepra, tifo. Podemos citar esses exemplos como doenças que estão tipificadas neste artigo 131. Veremos agora a consumação. Repara só, se o indivíduo ele pratica com o fim de transmitir, só dele praticar já está consumado. Mas ele pode praticar com essa finalidade e conseguir a sua finalidade. Se ele conseguir a sua finalidade, o que houve? Houve o exaurimento do crime. Ele vai responder pelo artigo 131. Mas se você reparar, quando o crime se consuma, quando ele transmite, o que ocorre também? Ocorre também uma lesão corporal. Ocorrendo uma lesão corporal leve, a pena é a mesma. Então ele vai responder pelo artigo 131. Tem que se observar o seguinte: se ele pratica com o fim de transmitir, ele transmite, mas ocorre o quê? Uma lesão corporal grave ou uma lesão corporal gravíssima, ele irá responder por esses artigos. Por 121, parágrafo 1º ou 121, parágrafo 2º. Por quê? Princípio da consunção. Aqui terá-se uma pena maior. Se o indivíduo ele transmite com a intenção de matar a pessoa, aí ele vai responder por tentativa de homicídio ou vai responder por homicídio consumado. Nós temos a AIDS, que até há um certo tempo atrás era uma doença que levava à morte. Hoje nós sabemos que estamos diante de uma enfermidade incurável. Então, se o indivíduo transmite a AIDS querendo transmitir, com dó de transmitir, nós sabemos que hoje essa conduta está tipificada no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, enfermidade incurável. Veremos a classificação deste crime. Trata-se de crime de forma livre, como você diz, a forma que a pessoa entender para praticar, ou a forma que ele quiser praticar esse ato para fazer essa transmissão dessa doença contagiosa. É um crime próprio. Por que ele se trata de um crime próprio? Porque é um crime que a pessoa precisa estar contaminado com essa doença para ser o sujeito ativo. Trata de crime formal, como eu disse para vocês. Praticar com o fim de transmitir, não precisa transmitir. Lembra, crime formal, o legislador descreve uma conduta, prevê um resultado, mas o crime se consuma mesmo que não ocorra esse resultado. Esses são crimes chamados crimes formais, crimes de resultado antecipado, como chama a doutrina.
é um crime instantâneo, quer dizer, se consuma de forma imediata, não se prolonga no tempo. Também unissubjetivo, pode ser praticado por uma só pessoa. Se for praticado por mais de que uma, não deixa de ser unissubjetivo. O que ocorre é concurso eventual de pessoas. E ele é plurissubsistente. Crime plurissubsistente é aquele crime praticado por mais de que um ato, admitindo a tentativa. Próxima aula veremos o artigo 132.